Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Estou aqui com Fabiano Veiga, nosso querido professor, juiz do trabalho, e a gente vai falar hoje sobre as disciplinas trabalhistas. Se você não assistiu a entrevista do Fabiano sobre a trajetória dele, não perca. Não perca também a outra entrevista que o Fabiano fala sobre a carreira de juiz do trabalho. Ele explica carreira, concurso público, enfim. Fala como é que é o dia a dia, fala da remuneração, o subsídio, né? Enfim, ah, imperdível. E hoje a gente vai falar sobre disciplina trabalhista, né? Quais são essas disciplinas e como estudar. Ele vai te dar orientações gerais, orientações específicas, gerais e específicas, sobre como estudar, o que estudar e como estudar. Fabiano, meu querido, mais uma vez, obrigado pela presença e por essa entrevista. Eu que agradeço, mestre João, agradeço o professor João Mendes, agradeço o curso ênfase pela oportunidade para que a gente possa conversar sobre os relevantes temas para a magistratura do trabalho, para concursos públicos em geral. Estou à disposição, professor. Legal. Vamos lá, Fabiano. Quais são as disciplinas trabalhistas? O nosso objetivo aqui, como eu falei, é isso, né? Assim, entender. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, já é praticamente o todo, que é quais são essas disciplinas? Qual o tema ou quais os temas que a pessoa tem que dar muita atenção, né? E como estudar. Só isso tudo. É a pergunta ou são as perguntas de 1 milhão, professor? Vamos lá. É, As disciplinas da magistratura do trabalho são essencialmente as seguintes: direito do trabalho, que pode ser tanto individual quanto coletivo, e há também a parte ambiental do trabalho, direito administrativo, direito penal, direito processual do trabalho, direito constitucional do trabalho, direito civil, direito da criança, do adolescente e do jovem, processo civil, direito internacional e comunitário, direito empresarial, direito previdenciário, direitos humanos e direitos humanos sociais. Apenas isso, professor, para o concurso público. só isso tudo, né? Só isso tudo. Quanto ao foco, penso que no que toca ao direito do trabalho individual e coletivo e o processo do trabalho, ainda continua, mesmo após 8 anos de reforma trabalhista, o tema central nos concursos públicos ainda se refere à Lei 13.467 de 2017, porque é uma norma que trouxe aqui profundas transformações no mundo do trabalho, tanto sob aspecto individual quanto coletivo, quanto também no direito processual ao trabalho, estabelecendo, entre outras questões, quanto ao processo trabalho, a generalização do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, que passaram a ser devidos, portanto, em razão de mera sucumbência, além de promover alterações ilustrativamente quanto aos requisitos para a concessão da justiça gratuita, professor. O estudo para o concurso da magistratura do trabalho tem que ser um estudo bastante completo e abrangente, levando em conta que é um concurso que exige aqui diversas habilidades. É um concurso de muitas fases, e cada uma dessas fases vai exigir, portanto, uma habilidade diferente desse candidato. Imaginando, por exemplo, a primeira fase, a fase objetiva, eu diria que é uma fase que a leitura da legislação ela contribui para, pelo menos, responder cerca de 60 a 70% das questões. A leitura da legislação acompanhada aqui da leitura da literalidade das súmulas e orientações jurisprudenciais, por exemplo. É uma prova, digamos, objetiva, como o próprio nome diz, uma prova mais fechada. É evidentemente que isso não impede que sejam trazidas questões interpretativas e abstratas, mas é uma prova essencialmente que não exige tanta abstração. É mais uma prova de concentração, uma prova de memorização, uma prova de conhecimento superficial, quase sempre, das questões legislativas e das questões jurisprudenciais. A prova, a segunda etapa do concurso, que atualmente é composta da prova dissertativa e também da prova de sentença, é uma fase que exige aqui outra estratégia por parte do candidato. A prova dissertativa
De acordo com o último edital da magistratura, prova composta de 10 questões dissertativas, questões, portanto, abertas, em que o candidato discorre sobre os mais diversos ramos jurídicos. Nessa prova, é possível a cobrança de qualquer dessas disciplinas: direito processual do trabalho, direito processual civil, direito previdenciário, direito empresarial, formação humanística, direito constitucional do trabalho também pode ser cobrado. Todas as disciplinas que caem na prova objetiva podem ser objeto de cobrança também na prova dissertativa. Essa prova dissertativa é tida por muitos como um verdadeiro divisor de águas. O candidato que realmente consegue ser aprovado na fase dissertativa não é, evidentemente, que ele esteja automaticamente aprovado em todo o concurso, mas ele demonstra já aqui uma bagagem jurídica, porque nessa fase aqui, o que o examinador quer saber é: você conhece o direito? Você tem efetivamente capacidade de abstração? Qual é o seu conhecimento em termos de profundidade? Perceba aqui que nessa segunda fase, ele ainda não está testando o candidato, na minha visão, enquanto juiz. Ele está examinando a esse candidato ainda enquanto profissional do direito, enquanto jurista. Qual é a sua bagagem teórica acerca do direito? O candidato vai ser examinado enquanto juiz efetivamente nas fases seguintes. A próxima prova, que compõe também a segunda etapa, que é a fase de sentença. Essa fase de sentença normalmente vai ser uma questão trabalhista, pode ser uma ação civil pública, pode ser uma questão que se refira a um trabalho autônomo que não seja exatamente em relação de emprego, mas tradicionalmente é um caso de uma reclamação trabalhista, em que aqui sim o examinador quer saber: você enquanto juiz, como é que você decidiria? Não é se você conhece as teorias A, B e C de direito empresarial, de direito civil, de direito constitucional, porque isso já foi objeto de teste na fase dissertativa, na prova dissertativa. Aqui o examinador quer saber: você enquanto juiz, diante desses fatos, como é que você decidiria? É a fase de sentença, sentença trabalhista. Após essa segunda etapa, nós temos a terceira etapa, que é a etapa burocrática, que se refere à inscrição definitiva, exames de sanidade física e mental, a sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato. E, havendo aqui a aprovação, a fase eliminatória e não classificatória, o candidato chega à quarta etapa, que é o exame oral, a prova oral. É muito relevante perceber que nesse exame oral, nessa prova oral, aqui há a efetiva identificação do candidato. Enquanto na prova objetiva, na prova dissertativa e no exame oral, o candidato é apenas um número, aqui esse candidato tem um rosto. Aqui o candidato está perante a banca examinadora, que vai ver como esse candidato se comporta, como é esse comportamento do candidato, como ele realmente responde às questões. Daí porque sempre digo que mais do que uma prova de conteúdo, é uma prova também comportamental, em que esse candidato ganha um rosto. O examinador sabe quem ele vai estar efetivamente aprovando ao dar a nota suficiente para essa aprovação. É uma prova comportamental, em que o candidato vai ser arguido sobre os mais diversos pontos do edital. O edital também diz que pode ser cobrada qualquer disciplina nesse exame oral. Vai haver um sorteio dos pontos que serão objeto de arguição por parte da banca examinadora. 24 horas antes, o candidato fica sabendo quais são os pontos que serão potencialmente cobrados nesse exame oral. Cada examinador tem 15 minutos para arguir esse candidato e obtendo a aprovação. Essa fase é tanto classificatória quanto também eliminatória. Ele chega à quinta e última fase, que é apenas classificatória, que se refere à avaliação de títulos por parte do candidato. Se ele tem pós-graduação, se ele tem mestrado, se ele já exerceu cargo público anteriormente, ou seja, na avaliação de títulos apenas define aqui em que, de fato, classificação o candidato vai se encontrar. A diferença, muitas vezes, entre ficar em um local mais próximo ou um local mais distante. Mas a gente costuma brincar que se o candidato chegou até a quinta fase aqui, a avaliação de títulos está
cumprida a sua tarefa e o importante é alcançar esse cargo público, posteriormente a remoções, a permutas, a deslocamentos por parte do candidato, ele alcançou aqui o seu tão sonhado cargo público. Então, diante disso, professor João, perceba que o concurso é longo, exige diversas estratégias adequadas a cada uma das fases. Isso é muito importante enfatizar porque entre o início do meu estudo, por volta de final de 2009 a 2010, até minha aprovação em 2012, 2 anos e meio a 3 anos, eu percebi candidatos fortíssimos em algumas fases do concurso, mas que não tinham atenção adequada para outras fases. Vi colegas que faziam praticamente 100% das provas objetivas, mas não tinham bagagem teórica, por exemplo, para a segunda fase, para a fase dissertativa, que exigia uma maior abstração. Eu brincava sempre, olha, você não está fazendo concurso para analista de tribunal, em que é uma prova essencialmente objetiva. Você está fazendo um concurso que exige aqui diversas habilidades. Então, aquela ideia do cobertor curto, você tem que saber administrar seu tempo, para que você possa, na minha visão, professor, pelo menos no período que precede o edital, estudar para as 3 provas iniciais em conjunto. A fase objetiva, a dissertativa e a sentença, no momento que precede o edital, elas devem ser estudadas simultaneamente. É lógico que nesse estudo padrão, se vai dedicar, na minha visão, pelo menos 40% do tempo à prova objetiva, eu diria que 40% à prova dissertativa e a prova de sentença, você pode, por hora, dedicar cerca de 20% do seu tempo, fazendo uma sentença a cada mês, a cada 2 meses, talvez. Mas você não pode, de forma nenhuma, deixar de estudar para a prova dissertativa após a aprovação no exame da prova objetiva e estudar para a prova de sentença apenas após a aprovação da prova subjetiva. Até mesmo porque, em algumas circunstâncias, como foi no concurso anterior, o candidato faz a prova dissertativa e a prova de sentença no mesmo final de semana ou no final de semana subsequente. Então, se não estudou para uma das provas, há um prejuízo imediato para esse candidato. É isso, professor. Perfeito. Eu gostei quando você falou sobre estudar para a segunda fase, para sentença, ou de fase discursiva e sentença, já antes da aprovação na primeira fase. É, pessoalmente, Fabiano, eu queria ver o que que você acha sobre isso. Eu fico imaginando o candidato, o pessoal que está nos assistindo agora, em momentos diferentes de vida, né, e de conhecimento jurídico, né? E eu costumo orientar, e ver o que você acha. Eu costumo orientar o seguinte, né? Vamos imaginar que quem está assistindo a gente agora, nós tenhamos aqui uma faixa de pessoas, um grupo de pessoas, que está no momento mais introdutório do estudo. Está começando agora, né? Enfim, vai fazer o Enem, terminou de fazer, tá numa fase introdutória do estudo. Nessa fase introdutória de estudo, em que a pessoa, de repente, ela pega uma prova passada e ela vê que fez menos de 50% da prova, portanto, ela ainda tem muita coisa a melhorar, talvez nesse primeiro momento não seja tão necessário olhar para um estudo de segunda fase, né? E aí, ela vai melhorando, e aí ela passou da barreira dos 50%, passou da barreira dos 60%. Ou seja, ela faz provas antigas e ela começa a perceber que ela está chegando um pouco mais perto da nota de corte, aí vale a pena ela começar a introduzir gradativamente o estudo de segunda fase, e aí até que elas falam assim, não, olha, eu já estou. Não é uma garantia de que ela vai passar naquela primeira fase, mas ela sabe, ela percebe que pelas provas, pelos treinamentos que ela faz, ela tem condição de passar, aí sim eu acho que vale a pena já introduzir de forma mais robusta o estudo para a segunda fase. Faz sentido isso? Eu falo isso porque eu vejo muita gente que chega para mim com essa angústia. A pessoa começou a estudar agora, depois de um longo tempo sem estudar, ou está voltando a estudar agora, ou saiu da faculdade, está estudando agora, aí a pessoa já está pensando lá na sentença. Fala, calma aí, calma aí. Não é o momento. Espera um pouquinho. Daqui a pouco você começa a dar essa atenção. Faz sentido esse tipo de graduação, né, de escalonamento de estudo? Professor, para mim faz todo sentido.
Na verdade, o que eu penso é que você não precisa estar fechando prova para avançar nas fases seguintes. Isso, Mas boa. que inicialmente se exige aqui uma maior dedicação à prova objetiva, porque eu sempre digo, a prova objetiva é o abre alas. Sem a prova objetiva, ó, você não está nem concorrendo no concurso público. A gente sempre diz assim que, olha, o concurso de fato você está concorrendo a partir da prova, é como se fosse uma habilitação do Enem. Você É, passa a concorrer após obter a aprovação na prova objetiva. Sem essa aprovação na prova objetiva, o concurso não faz nenhum sentido, não existe concurso público para você. Então, quando eu me refiro à necessidade da atenção às demais fases, é exatamente considerando um candidato que está alcançando um percentual adequado, em que ele já tem uma possibilidade de aprovação, ele não pode apenas negligenciar o estudo das demais fases para o momento da própria prova, mas que perfeito. inicialmente ele precisa, sim, dar um start para avançar quanto às demais fases, disso eu não tenho dúvida. Quando eu Legal. comecei a estudar, por exemplo, para magistratura, o meu período foi um pouco mais curto de preparação para a prova objetiva, porque eu estudava muito para a prova de analista. E fui aprovado Perfeito. para analista. Então já tinha muita leitura de lei seca. Eu começava a ler o CPC, eu já falava, já sei o que está no artigo. Começava a ler outro artigo, eu já lembrava exatamente a literalidade normativa. Já sabia muita súmula EOJ do STF, muita súmula do STJ, muita súmula do ST. Então já tinha isso muito incorporado à minha capacidade. Então foi algo mais fácil de avançar para as demais fases. É, Mas, verdadeiramente, para aquele que está iniciando ou recomeçando, eu penso que faz sim todo o sentido, inclusive, pensando aqui que esse percurso está um pouco mais distante, João, estabelecer inicialmente um estudo exclusivamente de provas objetivas, inclusive. Apenas primeira fase por um período daquele choque de realidade, um SPAR de prova objetiva, digamos assim, em que ele vai passar um período que pode ser de 2, 3, 4, 6 meses, aí vai depender de cada um, né? Do ritmo e da disponibilidade de cada um, para que possa alcançar um nível razoável e assim caminhar. Eu perfeito. sei que a prova objetiva traz assim aquela sensação de ser um estudo enfadonho, de ser um estudo cansativo. Alguns alunos dizem que é um estudo burro, há essa crítica, mas assim, João, eu penso que a gente, mais uma vez, deve jogar as regras do jogo. Sem a prova objetiva, não tem cargo público. Sem a É, prova objetiva, não tem posse, não tem exercício, não tem lotação, não tem a vida do magistrado, não tem a carreira da magistratura. Faz parte, portanto, desse processo a aprovação da prova objetiva. E para aqueles que têm assim realmente resistência, posso informar, muitas questões da prova oral, por exemplo, são questões que se referem à literalidade normativa, em que conhecer, ter uma proximidade com a legislação facilita muito a resposta. Muitas vezes o examinador faz uma pergunta que está na literalidade normativa. Por exemplo, olha, ele traz um caso concreto, mas que você responde com a literalidade normativa. Pergunta, olha, um acidente de trânsito, quando o empregado iria trabalhar no percurso, é acidente de trabalho ou não? Simplesmente acidente de trabalho, artigo 21, artigo 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91. Está na lei a previsão normativa, trazendo aqui uma hipótese de acidente de trabalho. Então se responde muita coisa com a literalidade normativa. Então pense que também é um estudo que vai servir para aprovação na prova objetiva, mas que vai facilitar também sua vida nas demais fases. Não é que você precise memorizar tudo, mas faz uma grande diferença, por exemplo, João, já pensando em uma prova dissertativa ou de sentença, você lembrar dos artigos principais de cabeça, sem ter que abrir o vade-mecum para descobrir que é o artigo 373 do CPC, que trata da distribuição do ônus da prova. Um candidato que quer citar esse artigo e não sabe nem qual é o artigo, vai perder o tempo de abrir o vade-mecum, ficar buscando na legislação ali para fazer a citação desse dispositivo, por exemplo. Se é um candidato que estudou forte para a prova objetiva, certamente ele fixou esse conteúdo principal. muito bom, muito bom. Então, até porque na tua trajetória foi aquilo que você falou. Você estudou um período para analista. Na verdade, você começou lá na faculdade estudando sobre técnico, para técnico, depois analista, e aí você, já analista, começa a estudar para a magistratura do trabalho. Então, você carregou, e analista da Justiça do Trabalho, né? Enfim. Então, você já carregou toda aquela experiência de um estudo muito objetivo, você carregou para para o estudo da magistratura do trabalho. Muito legal, muito bacana.
Última pergunta é a seguinte. De certa forma, essa última pergunta que eu vou fazer, Fabiano, ela já está respondida nas entrelinhas do que você falou. Mas só para organizar a nossa cabeça, assim, de forma direta, assim, qual é o foco do estudo da primeira fase? Qual é a estratégia de estudo da primeira fase? Qual é a estratégia de estudo para a segunda fase, incluindo aí discursiva e sentença? E qual é o foco de estratégia de estudo para a prova oral, né? Se tiver, alguém chega para você, Fabiano, me diz aqui, como é que eu estudo para a primeira, como é que eu estudo para a segunda, como é que eu estudo para a prova oral? Vamos lá, professor. Prova objetiva. A legislação seca, eu diria que é o carro-chefe. Tá, Mesmo quando a questão é prática, ela quase sempre é respondida pela legislação seca. tá, Ou pelo menos boa parte das questões, não a sua totalidade, mas tá. boa parte das questões. Associada à leitura da legislação seca aí implica, professor, em realmente ter paciência de ler o CPC diversas vezes, ler a Constituição Federal diversas vezes, ler o Código Civil diversas vezes, a legislação seca em si. Além disso, a literalidade normalmente de súmulas e orientações jurisprudenciais. Normalmente são questões que não são tão reflexivas. Eu diria legislação seca. Quanto à jurisprudência, a jurisprudência mais cristalizada, mais pacificada, porque senão dá margem à anulação da questão. Então a jurisprudência mais cristalizada, seja em súmula, OJ, ou então uma decisão muito importante do Supremo, por exemplo, em sede de repercussão geral, muito relevante. Mas não vai ser cobrada, por exemplo, uma questão que foi decidida por uma turma do TST, que traz um entendimento específico de uma turma, um entendimento específico de apenas um setor do tribunal. Então, é legislação seca, mais jurisprudência mais cristalizada. Pouca doutrina, tá? Talvez um doutrinador de peso mais importante, uma questão ou outra. Mas algo aqui que não chega a ser expressivo. Para a prova dissertativa, uma prova de mais abstração, eu diria aqui que a doutrina é a que mais pesa. Até porque há acesso ao vade-mecum, então a literalidade normativa não importa mais. As questões não vão ser respondidas simplesmente com o vade-mecum. Não são questões que estão postas na literalidade normativa. Então, aqui é uma prova de abstração, de profundidade, muita doutrina e muita jurisprudência. Mas a jurisprudência aqui não é mais jurisprudência de súmula ou OJ. É uma jurisprudência que pode se referir a decisões muito relevantes que foram dada publicidade e decisões que você não teve um acesso tão simples, mas que se refere a alguma situação que foi decidida pelos tribunais superiores ou pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui muda de figura. Enquanto a prova objetiva exige jurisprudência mais pacificada, aqui não. Pode ser uma decisão de uma sessão do TST que concedeu um habeas corpus e liberou a CNH de um devedor, de um crédito trabalhista. Pode ser uma questão casuística. Pode ser que traga um caso concreto referente a algo decidido pela jurisprudência. Daí a importância do nosso curso de informativos. Daí a importância de conhecer as principais decisões das Cortes Superiores e do Supremo Tribunal Federal. Que se você souber, tiver esse entendimento, aí é só uma questão de adequação redacional, mas você vai conseguir chegar ao objetivo pretendido pelo examinador. Também, passando para a fase seguinte, que é a prova de sentença, aqui, professor, são pequenos ajustes de conhecimento. Dificilmente você vai chegar à prova de sentença se você tiver grandes lacunas na sua bagagem jurídica. Então, isso é possível de ter algumas pequenas lacunas, então promover alguns ajustes, temas sensíveis em relação aos quais você não domina, que podem ser potencialmente cobrados na prova de sentença e que lhe deixaria em situação de vulnerabilidade. E treino, pessoal. E treino, professor. Aqui a prova de sentença é uma prova extenuante do ponto de vista físico e mental, porque é muito treino. Eu não quero dizer que a prova objetiva não precisa de treino, precisa fazer simulados, precisa treinar. A prova dissertativa também exige um treino redacional, se escrever, responder provas completas. Mas a prova de sentença não existe outra forma de estudar, senão fazendo uma revisão da parte teórica
muitas vezes até de processo para lembrar as preliminares, a técnica de sentença, o que eu vou enfrentar primeiro, qual o preliminar, qual o prejudicial, saber essa técnica de sentença e treino, é treinar realmente de forma incessante, tá? Na fase seguinte, que é a fase de a prova oral, o exame oral, é uma prova, conforme já destaquei, é uma prova em que o controle emocional ele se sobrepõe em relação ao conhecimento jurídico. Já vi provas em que o candidato ele derrapou em algumas questões em que ele não foi tão assertivo do ponto de vista jurídico, mas teve um bom comportamento, se comportou adequadamente, traçou uma estratégia adequada e obteve a aprovação. Esse comportamento adequado aqui, professor, não é exatamente um comportamento que se refere a uma subserviência em relação à banca. Não é exatamente isso, mas se portar de forma respeitosa, se portar enquanto alguém que está sendo examinado e não enquanto alguém que é examinador, ter efetivamente a postura de uma autoridade, a postura de um juiz, que não está no cargo para exercer arbitrariedades ou se beneficiar do ponto de vista pessoal, mas sim em benefício da sociedade. Então é se portar do ponto de vista tranquilo, do ponto de vista sereno, agir com a educação, ter controle emocional. Nessa prova oral, evidentemente que além do comportamento, o candidato deve também buscar aqui, assim como nas fases anteriores, sanear pontos de vulnerabilidade jurídica. Normalmente, entre a prova oral e o resultado da prova da fase anterior demoram 3 meses, 4 meses. Ele não vai conseguir reaprender tudo ou aprender tudo do ponto de vista jurídico. Até porque se pressupõe que ele já tem esse conhecimento. Mas todo mundo sabe que ninguém sabe tudo. Ninguém tem esse conhecimento tão amplo. Estudar aquilo que potencialmente pode lhe desestabilizar. Você tem vulnerabilidade em direito empresarial? Tem ponto de empresarial na prova oral? Estude então os pontos mais relevantes para que você reduza a sua ansiedade. Porque, João, a gente vai aprendendo realmente ao longo do tempo que quando você tem o conhecimento, isso ajuda muito esse controle emocional. Evidentemente que não é feito automático. Eu posso conhecer muito e ainda assim me sentir inseguro, não ter esse controle, mas ter a bagagem teórica vai me ajudar bastante a ter esse controle emocional. E como eu disse, já vi candidatos que não conseguiram responder todas as questões ou que se equivocaram quanto às suas respostas, mas de fato chegaram com humildade, chegaram com serenidade, responderam não me recordo excelência em algumas circunstâncias e nem por isso foram reprovados. O examinador ali sabe que você não detém todo o conhecimento jurídico. Ele sabe que você não é o dono da verdade. Então você não pode se portar como tal, como o dono da verdade, mas deve sim ter um controle emocional, um comportamento de quem quer ser juiz e que está ali para ser examinado. Eu penso que é isso, professor. Excepcional, excepcional. Acho que você conseguiu varrer aí todas as fases, dando as características de cada uma delas, né? Tanto do estudo da primeira fase, lei seca, OJ, súmula, segunda fase, aquela densidade teórica que é necessário, o elemento comportamental da prova oral, que é um elemento muito importante. Eu já vi candidatos, por exemplo, eu me lembro claramente, porque foi marcante para mim, a gente fez um simulado de prova oral no Rio de Janeiro, né, para o TRF2. E um dos candidatos para a prova oral, então já estava aprovado para a prova oral, e ele era procurador federal, né? Assim, ou seja, já era membro da AGU, tinha toda a afinidade com a matéria federal, né, porque tem muita pertinência. E no simulado de prova oral ele ficou muito nervoso. Ele ficou tão nervoso que a camisa dele era clara, né, era azul clara, e aí você vê aquela marca grande aqui do suor, né, nele, assim, né, isso na prova oral. E não tava quente, tava com o ar-condicionado tudo direitinho, mas é por causa do nervosismo dele. E eu fiquei muito preocupado, né, eu falei, cara, muito preocupado. E infelizmente ele não passou. Ele chegou na prova oral, ele não passou. Depois eu não acompanhei, não sei no futuro se ele passou ou não em alguma outra, mas naquele, infelizmente ele não passou. E eu posso te garantir, Fabiano, assim, ele não passou por
uma questão de nervosismo, o comportamental mesmo, né? Porque assim, ele já era procurador federal, já atuando então na área federal, tinha conhecimento, tinha chegado na prova oral e perdeu por esse motivo, né? Então, esse elemento comportamental, esse treino que você falou é muito, muito, muito importante. Meu querido, obrigado. Acho que a gente conseguiu dar uma visão muito legal para todo mundo aqui. Galera, não se esqueça de curtir esse vídeo, de mandar o link, se inscrever no canal, manda para muita gente. Vamos aqui, estou com o objetivo, pessoal, aqui de nós dobrarmos, chegarmos aí 100 mil inscritos aqui no canal. Vamos lá, vamos ajudar a gente a. É uma mão dupla, né? A gente ajuda aqui e você ajuda a gente fazendo isso que é bem simples, beleza? Valeu, Fabiano. Mais uma vez, obrigado, meu querido. Um forte abraço para você. A última palavra de saudação é sua. Obrigado, professor. Obrigado, curso ênfase, pela oportunidade. Então, meu desejo a todos é que possam lutar pelos seus sonhos, que possam lutar mais que pelos sonhos, pelos objetivos, que tenham obstinação, que tenham garra, que tenham vontade, porque eu sei que a caminhada não é fácil. Ela exige aqui uma concentração, exige que se abra mão de alguns aspectos da nossa vida pessoal e familiar, exige um equilíbrio entre a vida pessoal e familiar, mas eu posso ter absoluta certeza, posso afirmar que vale tudo muito a pena. Que quando você for aprovado, que você, quando ocupar o cargo que você tanto deseja, todo esse estresse passa. Eu não lembro mais de nada do meu estresse na época de concurso público. Não lembro desse percurso, não sinto efetivamente aqui que tudo valeu muito a pena. E perceba, para a aprovação não se exige genialidade. Não se exige que você seja necessariamente fora da curva, mas exige vontade, exige obstinação. Ninguém é aprovado em um concurso de alta performance se não quiser efetivamente seguir esse papel, se não quiser efetivamente concentrar suas energias e esforços para atingir esse objetivo. Eu diria que o concurso de alta performance é um concurso de obstinação. Tem que querer efetivamente promover esse equilíbrio pessoal e familiar. A família tem que saber que é um projeto que não é um projeto meramente individual, mas que vai permitir, em alguns contextos familiares, que se tenha um padrão de vida, que se tenha uma qualidade de vida infinitamente superior. Quando você é aprovado no concurso público, sua vida pode mudar, a vida dos seus próximos também pode mudar bastante e pode ter certeza que vai mudar para muito melhor. Então, bons estudos a todos, um forte abraço, contem sempre com o professor João Mendes, conte sempre com Fabiano Veiga, conte sempre com o curso ênfase. Abração, pessoal. Valeu, Fabiano. Obrigado. Excelentes palavras. Valeu, galera. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.